Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Cruzeiro que abre carteira e negocia com o jogador que Santos não pôde pagar. Atacante de 45 milhões de reais treina com o Cruzeiro e prepara para assinar contrato. Arthur Jorge ganha reforço de 19 milhões de reais para a sequência da temporada. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. O Cruzeiro que pode estar prestes aí a garantir o primeiro reforço para o nosso setor ofensivo dessa era Arthur Jorge. A diretoria do Cruzeiro avalia neste momento a possibilidade de apresentar uma proposta pelo atacante uruguaio Brian Rodrigues do América do México. O ponta que chegou a ser alvo prioritário do Santos no ano passado, mas que a equipe de Neymar Júnior esbarrou na questão financeira e não avançou no negócio. Porém, o cenário agora é favorável ao Cruzeiro. Isso porque o jogador da seleção do Uruguai não pretende permanecer no América do México no próximo semestre. Inclusive, a oportunidade de contratá-lo chegou à mesa do Cruzeiro graças ao staff do jogador, que enxerga com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro. De acordo com a apuração do jornal Lance, o interesse na parte do Cruzeiro segue em estágio inicial e não há ainda nenhuma proposta ao América neste momento. Porém, o perfil versátil desse jogador agradou o departamento esportivo do Cruzeiro. Uma das metas para essa janela é contratar um atacante que possa atuar em múltiplas funções e tenha aí faro de gol, vamos dizer assim, para elevar a qualidade da produção ofensiva do nosso elenco. E, além de Brian Rodrigues, o Cruzeiro também está sendo vinculado a outro nome como possível reforço para o nosso ataque. Segundo a apuração do portal Papo da Colina, o Cruzeiro incluiu o Gabriel Peck do Los Angeles Galaxy na lista dos reforços ideais para esta janela. A crise da base do Vasco, o CRI da base do Vasco, atua no futebol dos Estados Unidos desde 2024. Por lá, 98 partidas, registrando 41 gols e 27 assistências, além de somar 68 participações em gols. Peck também pode atuar em múltiplas posições no ataque, tanto pela direita, sua posição natural, quanto também no lado esquerdo do campo. Pessoal, o Cruzeiro que segue firme e forte e a nossa torcida aguarda ansiosamente essa janela de transferências. Quem serão os destaques que virão para o Cruzeiro nessa janela milionária? E o Cruzeiro que encaminhou também a negociação pela compra de um atacante questionado pela torcida, antes emprestado pelo Bournemouth da Inglaterra. Luiz Sinisterra agora fará parte do elenco cruzeirense de maneira definitiva a partir do segundo semestre. Mesmo ficando de fora de cerca de metade da temporada atual por lesão, o atacante ainda assim cumpriu metas impostas nesse acordo por empréstimo que estipula sua transferência em definitivo. Com isso, o Cruzeiro irá arcar com cerca de 5 milhões de euros, que dá mais ou menos 29 milhões de reais, para honrar esse compromisso. Vale destacar que o Cruzeiro já havia efetuado o pagamento de outros 16 milhões de reais em agosto do ano passado para selar o vínculo por empréstimo. Sendo assim, a operação completa para contar com o Sinisterra chegará na casa dos 45 milhões de reais. O anúncio oficial, bem como os detalhes do novo contrato, devem ser revelados nas próximas semanas. E, de acordo com a apuração do GE, a permanência de Sinisterra era vista internamente como um movimento natural. Inclusive, o jogador ganhou a confiança de Arthur Jorge e chegou a receber elogios no último fim de semana, após estrear sob o comando do treinador na vitória por 2-1 sobre o Bahia. Olha o que disse Arthur Jorge, abre aspas. É um jogador com uma qualidade individual acima da média. No pouco tempo de treino que temos, os jogadores têm que me criar sensações
de que eu possa apostar neles. Nós temos que ter esse cuidado, porque é um jogador que vem de um período longo de lesão. Aos poucos, precisamos dar minutos para que ele possa atingir o nível físico aí dos demais atletas, afirmou aí Arthur Jorge em entrevista. E pessoal, após um começo de temporada turbulento, o Cruzeiro que está próximo de deixar, o risco de rebaixamento para trás e voltar a mirar no G4 do Brasileiro. Isso porque o trabalho de Arthur Jorge à frente do Cruzeiro fez saltar de 18º para 11º colocado, 5 pontos atrás do São Paulo, que abre a zona classificatória para Libertadores. Para embalar aí a recuperação do Cruzeiro no Brasileirão, Arthur Jorge contará com um reforço que custou 19 milhões de reais aos cofres do clube. No entanto, não estamos falando de um novo jogador, mas sim do retorno de um atacante que recebeu a liberação do DM para voltar a jogar. Marquinhos, que atuou pela primeira vez sob o comando de Arthur Jorge na última terça-feira contra o Goiás aí pela Copa do Brasil e deve passar a ser uma nova opção para aí o nosso mister nesta temporada. O ex-fluminense esteve afastado dos gramados por 6 meses devido a uma lesão grave no joelho. Não custa lembrar que Marquinhos foi um reforço de peso aí para o elenco do Cruzeiro no ano passado. Após um período aí no Mineirão atuando por empréstimo, o então técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, bancou sua permanência. Por consequência, o Cruzeiro gastou aí 19 milhões de reais para tirar Marquinhos do Arsenal. Pessoal, e só reforçando aí, Cruzeiro que enfrenta o Palmeiras neste sábado pela 16ª rodada. Jogo aí às 9 horas da noite, lá, fora de casa em São Paulo, e vamos que vamos, Cruzeiro que precisa de um resultado positivo para se manter aí nessa sequência vitoriosa do Brasileirão, encostar na parte de cima da tabela e, é claro, buscar aí as glórias eternas. Jogo difícil, jogo aí muito complicado para o Cruzeiro, vai ser um divisor de águas, e Palmeiras aí, que é um dos grandes elencos do Brasileirão, junto aí, com o Flamengo, e vamos que dá sim para vencer, jogar na raça, no dinamismo e, acima de tudo, sangue nos olhos e facas no dente. Pessoal, e em busca aí da 6ª vitória no Brasileiro, como eu disse, o Cruzeiro vai visitar o Palmeiras. E desde a chegada aí do nosso mister Arthur Jorge, o Cruzeiro entrará em campo em Barueri pela 16ª rodada. Mandante no confronto, Palmeiras ostenta uma invencibilidade de 16 partidas na temporada, incluindo aí todas as competições. No período, a equipe comandada por Abel Ferreira somou 11 vitórias e 5 empates. Meu povo, pedreira. E em grande momento, os paulistas aí somaram 34 pontos nas primeiras 15 rodadas do Brasileirão, 4 a mais em relação ao vice Flamengo, mas com um jogo a mais. O Cruzeiro, por sua vez, também tenta manter a boa fase na era Arthur Jorge. No recorte do Brasileirão, o Cruzeiro conquistou 5 vitórias e 2 derrotas sob o comando do Mister aí, em um rendimento de 71,42%. E, meu povo, para esse jogo aí, o Cruzeiro que vai com tudo aí em busca desses 3 pontinhos. O Cruzeiro terá os retornos do lateral Kaique e do atacante Arroio. Os dois foram expulsos na derrota para o Atlético Mineiro e depois cumpriram suspensão na vitória sobre o Bahia na Fonte Nova. Agora ambos aí voltam a ficar à disposição. E segundo aí as mídias esportivas, nesse vídeo real também será opção. O colombiano reclamou de um incômodo após a jogada com o goleiro Tadeu diante do Goiás pela Copa do Brasil. No entanto, integrou aí a lista de relacionados. Lembrando que estamos fora aí, Bruno Rodrigues, devido a questões contratuais, ele que pertence ao Palmeiras, o Willian, que está com problemas familiares em relação ao seu filho aí, e Mateuzinho, que está com problema aí físico devido à lesão, sofrida aí no último jogo, onde tomou uma cotovelada no peito, chegou até a cuspir sangue, e essa contusão pulmonar corrida aí com o atacante,
Então, atacante aí, Bruno Henrique. E o Cruzeiro que vai com tudo aí. Mateuzinho voltando aí, reforçando, que fica fora devido à última lesão aí no jogo, né, da Libertadores, e vai ficar afastado por alguns dias e segue também como desfalque no Cruzeiro. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.